Você sabia que mesmo sem pagar o INSS, você pode receber benefícios por meses e até por anos? Esse é o chamado período de graça e tem muita gente que perde dinheiro porque não entende como funciona. Meu nome é Suelen Pachua, eu sou advogada previdenciarista e no vídeo de hoje eu vou te explicar de forma clara até quando o INSS pode proteger você, mesmo que você já tenha parado de contribuir. E ainda vou te explicar como você pode conseguir essa proteção. Nós vamos usar dois termos importantes durante esse vídeo aqui. O primeiro é a qualidade de segurado e o segundo, período de graça. E olha só, saber o que eles significam te coloca aí na frente de 80% dos brasileiros. Então vamos lá? Quando a gente fala em qualidade de segurado, a gente está falando de proteção do INSS. É como se fosse um guarda-chuva. Enquanto você está contribuindo com o INSS, você está debaixo desse guarda-chuva. Mas mesmo quando você para de pagar o INSS, esse guarda-chuva ele pode ficar aberto por um tempo, te protegendo. E o tempo que esse guarda-chuva fica aberto é o período de graça. Então a qualidade de segurado é a proteção do INSS e o período de graça é o tempo que o INSS continua te protegendo, mesmo que você tenha parado de pagar, mesmo que você tenha parado de contribuir com o INSS. E agora que você já sabe esses dois termos, a gente vai para o que interessa, né? Por quanto tempo você pode ficar protegido pelo INSS e como que você calcula esse prazo. Mas antes disso, já aproveita, já curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal para você ficar por dentro de todos os seus direitos e para você não ser passado para trás. Então vamos iniciar pela regra geral. Se você parou de contribuir, seja porque você foi mandado embora ou porque você não quis mais pagar o INSS mesmo, ou não teve como pagar o INSS, você tem um período de graça de 12 meses. Ou seja, você continua protegido pelo INSS por 12 meses após a sua última contribuição. Então, se durante esse período você ficar doente ou precisar de algum benefício, o INSS ainda reconhece o seu direito. Na prática, acaba sendo um pouco mais do que 12 meses, tá? Porque você ganha uns diazinhos ali de tolerância. Por exemplo, você parou de pagar o INSS em março de 2024. O período de graça começa no mês seguinte, 1º de abril de 2024. A gente conta 12 meses e vai até 31 de março de 2025, certo? Poderia encerrar aqui, mas o INSS ele ainda te dá mais 15 dias de bônus. Então, ao invés de encerrar no dia 31 de março, encerra no dia 15 de abril de 2025. Viu? Ganhou um pouquinho mais do que 12 meses de proteção do INSS. Mas não se preocupa com isso, porque tem sites que fazem esse cálculo gratuitamente. Então, isso aí é só para fins de conhecimento mesmo. Só que não acabou aqui. Tem como aumentar ainda mais esse período de proteção do INSS. E aí a gente entra na segunda regrinha, que é a regra do desemprego. Você já entendeu que se você parar de contribuir para o INSS, você ganha 12 meses de proteção, certo? Só que isso pode aumentar se você comprovar um desemprego involuntário. O que é isso? Você está tentando trabalho, você já inscreveu os seus currículos aí nesses bancos de vagas, né? Tem o Cine, que é muito conhecido, mas mesmo assim ninguém te chama para trabalhar. Você quer trabalhar, mas você não consegue o trabalho. Então, se você comprova esse desemprego involuntário, você ganha mais 12 meses de proteção do INSS. O seu período de graça se estende por mais 12 meses. Então, ao invés de você ficar 1 ano protegido, você fica 2 anos protegido. Só que esse ainda não é o prazo máximo. A gente tem uma outra regrinha importantíssima que aumenta em mais 1 ano a sua proteção do INSS, que é a terceira regra, a regra das 120 contribuições. Se você já contribuiu por mais de 10 anos para o INSS sem perder a sua qualidade de segurado, esse prazo do período de graça, esse prazo de proteção, aumenta em mais 12 meses, podendo chegar então a 3 anos de proteção do INSS sem contribuição nenhuma. Vamos detalhar isso aqui, ó. Além da regra geral, que se aplica para todos, aquela que você já começa com 1 ano de proteção do INSS, quem tem mais de 10 anos de contribuição sem perder a qualidade de segurado
ganha mais 12 meses. E quem comprova o desemprego involuntário ganha mais 12 meses, podendo chegar a 3 anos de proteção. Para ter os 3 anos de proteção do INSS, você precisa cumprir as 3 regrinhas. A regra geral, a regra do desemprego involuntário e a regra das 120 contribuições, certo? Mas, para você conseguir 2 anos de proteção do INSS, você precisa cumprir a regra básica, né, a regra principal ali, mais a regra dos 120 meses de contribuição, ou a regra básica, a regra principal, e a regra do desemprego involuntário, tá? Basta que você faça uma dessas 2 combinações para você conseguir 2 anos de proteção do INSS. Tudo isso que eu expliquei para você está no artigo 15 da Lei 8.213, que é a Lei dos Benefícios da Previdência Social. Tem um ponto de atenção aqui que é importante a gente trazer para esse vídeo. Se você, por algum motivo, deixou passar todos esses prazos que nós conversamos, de 1 ano, de 2 ou de 3, você perde a sua qualidade de segurado. Você perde aquela proteção que o INSS te dá. E aí, para você ter direito a benefícios novos, né, no INSS, você vai precisar retomar a carência. Isso pode atrasar muito a concessão de um benefício que você precisa com urgência. Se vocês quiserem, eu faço vídeos explicando o que é a carência, quantos meses você precisa pagar de novo o INSS para retomar a sua carência para alguns benefícios. É só vocês deixarem aqui nos comentários que eu leio tudo e eu preparo um vídeo sobre a carência, tá bom? A qualidade de segurado, ela é como um fio invisível. Esse fio, ele liga você até o INSS. Se esse fio ele se rompe, os seus direitos eles acabam ficando muito mais difíceis de serem alcançados. Por isso que conhecer esses prazos, como funciona, para quem que funciona, é importantíssimo e eu tenho certeza que pode mudar a sua vida e a vida da sua família também. Então, se esse conteúdo te ajudou, continue acompanhando os meus vídeos. Aqui eu te explico de forma clara, simplificada, como que o INSS funciona, sem enrolação, para que você entenda quais os direitos que você pode alcançar. Vocês já sabem, informação e justiça transformam vidas. E até o próximo vídeo.